Beleza, então estamos de volta no nosso bloco e vamos falar da responsabilidade civil. Então, estamos tratando aí se um servidor público, um agente público, vier a prestar, então, causar um dano a um particular, como vai ficar, então, se a administração pública deve pagar, não deve pagar. Bom, vamos entender que no início, quando tratava disso, era a questão da irresponsabilidade. Era a irresponsabilidade. Ou seja, pelo Estado está, principalmente na época do absolutismo, e o rei ser escolhido por Deus, Deus não erra, o rei não erra, os prestadores de serviço do reino também não errariam. Então o particular dançaria nesse prejuízo, esse particular arcaria com o próprio prejuízo. A administração não pagaria. Com o tempo, se desenvolveu então a busca da responsabilidade. A busca da responsabilidade. Mas precisava haver dolo ou culpa desse agente. Então, desta forma, a responsabilidade é subjetiva. Então, o Estado ressarciria ao particular, desde que houvesse, então, dolo ou culpa do agente na prestação do serviço. E aí se desenvolveu mais. A responsabilidade objetiva, adotada na Constituição de 88, no parágrafo 6º da Constituição, do artigo 37, a questão de que, então, os danos causados pelos agentes que estejam a serviço do serviço público ou das empresas públicas, não é? Da sociedade de economia mista e tal, terão responsabilidade objetiva, ou seja, independentemente de dolo ou de culpa desse agente, o Estado é responsável. Então, essas três fases são importantíssimas. Mas, para tratar, o Brasil ele está adotando e adota, né, desde a Constituição de 46, a responsabilidade objetiva, independentemente de dolo ou de culpa. Bom, mas aí nós temos três teses, ou três teorias, que trata do assunto. Então, a primeira, nós temos aí a teoria da culpa administrativa. Veja bem, a teoria da culpa administrativa vem determinando que, na falta do serviço, então, na ausência do serviço, na má prestação do serviço, havendo, então, essa ausência do serviço, né, deverá, então, a administração ressarcir os danos a esse particular. Então, veja que, nesse caso, havendo culpa ou dolo, que é a responsabilidade objetiva, e que, havendo falta do serviço, ausência do serviço. Mas aqui, o particular deve provar a culpa da administração. Então, aqui há uma inversão do ônus da prova. Aqui a coisa fica um pouco complicada para esse particular, para essa pessoa física, às vezes com parco recurso, está utilizando meios de provas contra o Estado, está contratando peritos, né, está aí então provando a culpa da administração. Então, surge a segunda. A teoria do risco administrativo. A teoria do risco administrativo nos informa que, então, para que o Estado esteja ressarcindo o dano ao particular, basta que o particular
comprove o dano e o nexo causal, então a culpa, o dolo, não é? Ou não, mas o nexo causal da prestação do serviço, na verdade, o Estado deverá estar ressarcindo o particular pelo dano. Embora que a teoria agora do risco nos informa que a administração poderá estar comprovando a culpa concorrente ou a culpa exclusiva deste particular, ok? Bom, ademais, temos ainda tratando sobre o assunto a teoria do risco integral. Para essa teoria, o Estado, somente pela prestação do serviço administrativo para a comunidade, é responsável por todo e qualquer dano. Bom, então temos que observar que só pela administração, só pelo Estado estar proporcionando serviço à coletividade administrada, se ela causar um dano, havendo culpa exclusiva, concorrente ou não desse particular, deve o Estado ressarcir. Então veja bem, nós temos uma que torna dificultoso para o particular receber a indenização do Estado pelo dano causado, né, pelo Estado a esse particular. Temos uma outra que determina que o Estado deve pagar, mas pode comprovar essa culpa concorrente ou culpa exclusiva. E a última diz que qualquer dano, de qualquer forma, o Estado deve pagar. Então, uma ela fica aquém, e a primeira fica aquém, e a última fica muito além, exagerada por demais. O Brasil, então, adota a teoria da responsabilidade objetiva na modalidade teoria do risco administrativo. Então, na modalidade do risco administrativo. Além do mais, falando ainda em responsabilidade objetiva, nos diz a própria Constituição Federal que todos os danos causados em razão de atividades nucleares é responsabilidade objetiva. Nós temos aí doutrina dizendo que ainda que nesse caso aí a responsabilidade objetiva estará na teoria do risco integral, ok? Então, seria a teoria do risco integral. Bom, se a administração pública tem responsabilidade objetiva na modalidade risco administrativo, como é que vai ficar então? Como é que vai ficar então o servidor que causou dano ao particular por dolo ou por culpa? Porque independentemente de dolo ou de culpa, deve o Estado ressarcir. Mas e quando foi o dano causado e o dano sofrido por esse particular, o dano causado pelo serviço público e sofrido por esse particular, é causado por dolo do agente ou por culpa do agente? Olha, o agente público tem responsabilidade subjetiva. Então, deve ele arcar com os danos, tá certo? Quando, então, tiver cometido por culpa, então, negligência, imperícia, imprudência, ou por dolo. Então, quando agiu por dolo, na verdade, por dolo, quando agiu por dolo ou culpa, deverá ele arcar. E aí, então, o Estado, ao ressarcir o particular, por ação regressiva na Fazenda Pública, estará, então, processando esse servidor para que o servidor possa estar ressarcendo o Estado do pagamento dos danos sofridos ao particular. Tá certo? Então, temos que até observar que omissão do serviço público é subjetiva, já que a conduta do agente, para ser omissão tem que ter conduta, já que a conduta do agente age por culpa ou por dolo. Tá certo? Então, ok, matamos aqui o tópico administração pública. Vamos entrar no tópico servidor público. Tópico servidor público. Para a gente saber, primeiro a gente precisa saber o que é ser servidor público, um pequeno conceito de servidor público. Porque, afinal de contas, o que a gente quer ser, o que a gente gasta dinheiro para ser, o que a gente perde tempo, que poderia se estar aí saindo, curtindo a night, tomando uma moderadamente e tal, curtindo a vida, a gente
para a vida, a gente se afasta dos amigos, a gente se afasta da família e vai estudar para o concurso público, a gente precisa saber o que é essa coisa que a gente quer ser, não é? Precisamos saber o que nós queremos ser. E nesse caso, então, a 8.112 também trouxe um conceito legal de servidor público. A 8.112 nos diz que servidor público, então, é pessoa legalmente investida em cargo público. Desta forma, aquele comissionado também é servidor público, porque ele foi investido legalmente no cargo público. Então, o conceitinho de servidor público é uma pessoa, então, que foi legalmente investida em cargo público. Bom, o artigo 39, o caput do artigo 39, ele sofreu uma emenda constitucional. Essa emenda constitucional sofreu no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade e o Supremo declarou inconstitucional essa emenda e retornou o texto anterior. Bom, então o texto que foi então emendado e depois retirado determinava-se que teria-se um regime jurídico único para esses servidores públicos, tá certo? E aí, na época, nós tivemos aí a 8.112 de 90 sendo construída como um regime jurídico único para os servidores públicos. Bom, quando a emenda constitucional, então, foi declarada inconstitucional pelo Supremo, voltou-se o texto original. O texto original determina-se, então, que a União, os Estados, Distrito Federal e município instituam um Conselho de Políticas Administrativas e um Conselho de Política Remuneratória para o seu pessoal, tá certo? Onde os servidores serão designados aí pelos respectivos poderes. Bom, então não temos mais um regime jurídico único, mas temos um regime jurídico geral e a possibilidade de regimes jurídicos específicos. Tá certo? Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que haverá aí, então, a questão de regime jurídico geral, regime jurídico específicos. Por exemplo, para os policiais federais e policiais civis do Distrito Federal, eles não são abrangidos pela Lei 8.112. Né? Eles são abrangidos por um regime jurídico específico para essa classe de servidor público. Desta feita, então, nós temos um regime jurídico, a 8.112, e teremos esse regime jurídico para esses servidores públicos. Veja bem, nós temos que observar aqui, em razão dos servidores públicos, não é? O fato principal, então, de perda do cargo, de estabilidade no cargo, de aposentadoria, de reintegração, que nós vamos observar nesse nosso tópico. Olha, veja bem, primeira coisa que nós temos que observar é estabilidade. A estabilidade do servidor público, tá certo? Se dá no serviço público. Então, o servidor público, ele é estável no serviço público. Imagina um servidor estável no cargo. Se ele fosse estável no cargo e o cargo fosse declarado, então, inexistente, então, extinguisse o cargo. Se o servidor tivesse estabilidade no cargo, estaria perdido agora. Né? Então, a estabilidade tem que ser no serviço público, porque se o cargo for extinto, transformado, considerado desnecessário para a administração pública, ele possa, então, ser aproveitado em outro cargo, tá certo? Ser, então, destinado para um outro cargo. Dessa forma, a estabilidade se dá no serviço público. Mas a estabilidade se dá no serviço público com ele exercendo as suas atividades no cargo. Então, para que ele adquira a estabilidade do serviço público, suas atribuições deverão ser exercidas no cargo. Então, veja bem, você vai desempenhar suas atribuições do cargo, que o cargo é um conjunto de atribuições e responsabilidades, conforme nós já vimos, e nessa avaliação sua, nesse tempo, aliás, que você passará no cargo, é que te dará a estabilidade no serviço público. Então, veja, a Constituição nos indica, após a emenda, que o servidor público adquirirá estabilidade após 3 anos de efetivo exercício.
Então nós temos que entender aqui o seguinte, olha, o servidor foi aprovado e classificado no concurso público, o candidato, então sai sua nomeação para tomar posse. E aí vem a posse e depois o exercício. O exercício. Olha, da nomeação para posse, se estivermos falando de servidores federais, amparados, aliás, até pelo regime jurídico geral, 8.112, ele tem 30 dias. 30 dias para tomar posse. Ok? Tomou posse, ele terá 15 dias para entrar em exercício. Veja que o cômputo para a estabilidade não se dá da nomeação. Como também não se dá do quê? Da posse. A pessoa tornar-se-á estável após 3 anos de efetivo exercício. Então, com 3 anos de efetivo exercício, é que esse servidor será estável no serviço público. Então, quando ele estiver exercitando suas atividades lá no cargo por 3 anos, adquire essa estabilidade. Tranquilo? Belezinha? Ok. Vamos lembrar que a Constituição Federal não trata aí do quesito estágio probatório. Quem vai dispor sobre isso, aí os regimes jurídicos de cada categoria de servidor. Tá certo? Beleza? Então, nós vimos que o servidor adquire estabilidade após 3 anos de efetivo exercício. Mas o servidor poderá perder o cargo? O servidor estável poderá perder o cargo? Poderá perder o cargo. A Constituição nos indica que o servidor poderá perder o cargo por um processo administrativo disciplinar que garanta ampla defesa. Então, um processo administrativo disciplinar que garantiu ampla defesa, poderá, então, o servidor estável perder esse cargo. Também nos informa a Constituição que, por sentença judicial, não é, transitada em julgado, também poderá o servidor estável perder o cargo. Também nos informa a CF que, por processo de avaliação periódica, tá certo? Também poderá perder o cargo, tá certo? Processo esse, um procedimento esse, né? E outro que traz na mesma hipótese, de na forma da lei. Temos que entender que nesses casos aí tem que ser lei complementar. A lei complementar número 101, a lei de responsabilidade fiscal, nos indica até que quando a União estiver gastando mais de 50% de sua percepção dos seus impostos, dos seus tributos, com pagamento de pessoal, né? Então, mais de 50% de sua arrecadação com pagamento de pessoal, então ela deve tomar medidas quadrimestrais. E desta forma, medidas quadrimestrais pode chegar-se então até mesmo o servidor estável então vir a perder o cargo. Então, há a possibilidade de perda do cargo pelo estável constitucionalmente por processo administrativo disciplinar, por sentença judicial, por avaliação periódica. E outros que a lei complementar trouxer, haverá a possibilidade de perda de cargo deste estável. Tranquilo até aí? Beleza. Veja bem. Esse servidor estável, então, esse servidor estável que perdeu o cargo, mas que era inocente. Então, vamos supor um processo administrativo disciplinar que também, além de ser inocente, também não garantiu ampla defesa. E esse servidor estável, então, ele procura o Poder Judiciário para provar sua inocência e que o Poder Judiciário o determine, então, assim, a reintegração do servidor no cargo anteriormente por ele ocupado. Veja que essa reintegração, então, a reintegração do servidor, veja que a reintegração do servidor vai aí
quando uma sentença judicial anular a demissão do servidor, né? Então, ocorrendo a anulação da demissão do servidor, o servidor poderá, então, retornar ao serviço público. Eu vou apresentar a vocês aqui alguns personagens que me acompanham. A primeira é Caixinhos Dourados. Segunda, Chinfronésia. Veja bem, Caixinhos Dourados, uma servidora eficiente e exemplar da administração pública, entra de férias e Chinfronésia, aquela invejosa, né, lá do serviço público, que é sempre te passar a perna, ela se traveste de Caixinhos Dourados, furta notebooks da administração e então se deixa flagrar pelas câmeras para que então seja incriminada Caixinhos Dourados. E haja então um processo administrativo disciplinar que esqueceu de dar ampla defesa para Caixinhos Dourados. E Caixinhos Dourados é demitida do serviço público. Quando Caixinhos Dourados volta de férias, então Caixinhos Dourados recebe a notícia que ela havia sido demitida do serviço público. E procura o Poder Judiciário para que então possa provar sua inocência e ser reintegrada ao cargo. Olha, movendo essa ação, noticia-se Ministério Público, polícia investiga e consegue se provar que Chinfronésia era a culpada dos furtos que incriminava Caixinhos Dourados. Então, o juiz, após 30 anos, 10 anos, aliás, determina a reintegração de Caixinhos Dourados. Caixinhos Dourados teve que trabalhar aí em restaurante, em cozinha da casa dos outros, e em serviços aí pesado, sofreu o tempo, mas com a sentença judicial falando reintegra o cargo com todos os direitos e vantagens. Caixinhos Dourados volta com 120 remunerações. Gratificação natalícia, indenização de férias, adicional de férias. E aí, com essa baba toda, Caixinhos Dourados passa então em Ivo Pitangui, dá uma restilizada. Caixinhos Dourados faz chapinha. Então, com a sentença na mão, vai voltar ao cargo. Quando Caixinhos Dourados vai ser reintegrado ao cargo, observa que Joãozinho Cabeção está lá no seu cargo. Ora, a sentença determina reintegre ao cargo com todos os direitos e vantagens. Então, Joãozinho Cabeção, dessa forma, por estar exercendo o cargo de Caixinhos Dourados, deverá, então, ceder o cargo para Caixinhos Dourados. Caixinhos Dourados recebe ali o seu cargo e vive a vida feliz para sempre, não é? Agora, e Joãozinho Cabeção? Joãozinho Cabeção estava todo feliz no cargo de Caixinhos Dourados e agora Joãozinho Cabeção triste fica e chorando por falta do seu cargo. O que pode acontecer nesse exato momento com Joãozinho Cabeção? Se Joãozinho Cabeção for estável, poderá acontecer o que com Joãozinho Cabeção? Joãozinho Cabeção poderá ser aproveitado em outro cargo. Então, há cargo vago. Então, aproveita-se Joãozinho Cabeção. Não havendo cargo vago, Joãozinho Cabeção já é estável. Atributo da estabilidade, disponibilidade. Joãozinho Cabeção poderá ser posto em disponibilidade. Desta forma, Joãozinho Cabeção então ficará à casa, recebendo proporcional ao tempo de serviço, contribuindo para a aposentadoria e contando tempo para a aposentadoria e tempo para nova disponibilidade. Não existe legislação determinando o prazo máximo e prazo mínimo de que um servidor possa ficar em disponibilidade.
Mas deve-se observar, então, a proporcionalidade, razoabilidade. Joãozinho Cabeção já está há 4 anos em disponibilidade. Então, tem que se observar o que se pode fazer, porque nem para a administração é bom estar pagando a um servidor sem que haja o retorno desse servidor, não é? Na realização do serviço público. Nem é bom para o servidor estar a casa recebendo proporcionalmente ao tempo de serviço dele. Então, poderá esse servidor ser, então, reconduzido ao cargo anteriormente por ele ocupado. Então, se ele, por acaso, além de ser estável, tá certo? Tiver tido um cargo anteriormente na administração, poderá ser reconduzido ao cargo anteriormente por ele ocupado e sem direito à indenização. Ok? Tranquilo? Agora, e se Joãozinho Cabeção não for estável? Olha, se ele não for estável, poderá ser aproveitado. Poderá ser aproveitado. Olha, há cargo vago, pode então Joãozinho ser aproveitado em um cargo vago. É lógico e que nós temos que lembrar, mas é questão lógica. Esse aproveitamento de Joãozinho em um cargo vago deve ser um cargo congênere. Mesmas atribuições, mesma remuneração, mesmo grau. Então, se é nível médio, que seja de nível médio, se nível superior, de nível superior, se é analista, bom, tem que ser congênere, tá certo? Todo o termo em razão de aproveitamento. Bom, há também o quesito que se pode ter o seguinte: a administração pública só pode fazer alguma coisa quando a lei autorizar. Então, para os policiais federais e para os policiais civis do Distrito Federal, o regime jurídico específico deles, autoriza um decreto que regulamenta esse regime, autoriza, nesse caso aqui, Joãozinho Cabeção ser exonerado. Ser exonerado. Então, há essa possibilidade de Joãozinho Cabeção ser exonerado. Tá certo? Desde o momento em que a Lei 8.112 deixou de ser regime jurídico único, voltou a ser regime jurídico geral, aplica-se a eles o regime jurídico, então, especial. E lá há a possibilidade de exoneração de Joãozinho Cabeção. Aos demais que estão aí apenas vinculados pelo regime jurídico geral, a possibilidade de exoneração não se aplica a eles, né? Não se aplica a eles, porque lá o regime jurídico específico para os policiais federais e civis destina-se apenas a eles, uma legislação específica lá, tá certo? A regra é que geralmente, na ausência da legislação especial, nos casos de conflito, observa-se os quesitos gerais para lá, né? Mas aqui, o regime jurídico único, então, para aqueles regidos pela Lei 8.112 de 90, não há a possibilidade de exoneração. Mas não traz também uma solução para esses servidores, né? Acreditamos que, então, usando aí integração analógica e tal, possa-se esse servidor ficar como excedente. Tá certo? Vai ao exercício das suas atividades, no horário que ele realiza, se é das 8 ao meio-dia, das 14 às 18, então, que realize sua atividade, receba a sua remuneração integral, tá certo? Esteja vinculado com a administração e quando surgir um cargo, que esse servidor, então, seja aproveitado no cargo público. Então, Joãozinho Cabeção poderá sofrer essas hipóteses. Se servidor da PF ou da PCDF, não é, poderá até ser exonerado. Se regido pela 8.112, não há essa possibilidade legal ainda de exoneração. Acreditamos, por questão analógica, esteja aí sendo como excedente. Beleza? Nós vamos para o nosso segundo
nosso próximo bloco, aliás, e nós vamos matar nesse próximo bloco a aposentadoria e adentrarmos, então, nas atribuições do presidente da República, ok? Nos vemos lá.